Então, muito boa tarde a quem nos acompanha e muito bem-vindos. Muito obrigada, Mariana, por te juntares a nós e por disponibilizares o teu tempo para falarmos aqui um bocadinho sobre o booking, sobre a arte que é marcar espetáculos. Para quem chegou agora a esta área, a Mariana tem uma longa carreira na área do booking, atualmente exerce na Sons em Trânsito, a agência que representa nomes cimeiros da música portuguesa como António Zambuja, Ana Moura, Pedro Brunhosa, Agir, entre outros, mas também DJs, como os Caretos, os Nomaca e o Wilson Honrado. Não sei se queres acrescentar alguma coisa a este belíssimo currículo. Não, dizer-te que entrar na Sons em Trânsito foi o meu último grande desafio profissional e com ele eu quis também desafiar a própria estrutura, que já trabalhava muito mais com bandas, e trouxemos então esse naipe incrível de DJs e esta ligação, porque é através da eletrónica que eu te conheço, já também há muitos anos atrás, e escolhemos na altura muito conscientemente trabalhar com muito pouca gente, mas com artistas em que nós acreditássemos profundamente pela sua diversidade, pelo seu posicionamento, mas sobretudo por aquilo que eles ainda têm para fazer. E daí o Wilson, os Caretos e os Nomaca, que também nos permitem ter uma relação mais próxima, quase diária, que tem sido um incrível desafio para ambos e também para a própria estrutura da Sons em Trânsito, que teve de amplificar os seus conhecimentos numa área que era mais de ir bater o pé, mas ficamos por aí, e tem sido muito, muito interessante. Acho que, apesar das circunstâncias, temos conseguido ainda assim bons resultados e aproveitando. A Ana Bacalhau dizia isto no outro dia, que é uma coisa muito interessante, dizia que a pandemia era uma folha em branco. E o facto de ser uma folha em branco permitia-nos escrever aquilo que quiséssemos e projetar um futuro de uma forma muito mais livre, porque assoberbados que estamos no dia-a-dia de stress e de corrida, muitas vezes acabamos por ser só reativos, e falaremos disso, e menos proativos. E neste momento, ainda que não consigamos executar a curto prazo, temos toda essa folha em branco que nos permite realmente projetar aquilo que poderão ser os próximos anos na carreira dos artistas, sabendo que vivemos ainda assim um momento de incerteza, mas que nos pode levar mais longe. Eu quero acreditar que nos vai levar mais longe. Sim, senhora. Então, olha, e no espírito aqui quase da tradição, não são assim tantas, mas da tradição destas talks, eu gostava de que começássemos por definir o que é booking, porque acho que há muita gente que faz confusão sobre qual é que é de facto o âmbito e o papel do booking dentro de uma carreira artística, independentemente de se é um artista de fado ou se é um artista de eletrónica. O booking, para mim, é o treinador de futebol. É o que põe a equipa a andar, é a pessoa ou a equipa que marca concertos, angaria soluções, amplifica soluções e proativamente procura também soluções. Tem de ser um incessante curioso para estar constantemente à procura de soluções para os seus artistas e ter uma veia muito aguerrida de negociante para poder, de facto, amplificar todas as oportunidades que surgem para os seus artistas e acrescentar também. Muitas vezes o cliente acha, o promotor, a Câmara Municipal, o clube, acha que quer uma coisa que o booker tem de saber que muitas vezes não é o certo e não vai funcionar nem para o cliente, o comprador final, nem para o artista. É também esta sensibilidade que eu acho que distingue os bons bookers do resto do mercado. Vender per se e vender muito não é uma grande característica de um booker. É óbvio que vender muito faz parte de determinadas fases das carreiras dos artistas, mas é importante, e sobretudo num país com uma escala tão reduzida quanto o nosso, vender bem e elevar a cada venda que se faz os nossos artistas. Quer seja no âmbito dos concertos mais tradicionais, que agora estão obviamente condicionados, quer seja numa multiplicidade de novas oportunidades que a Covid nos trouxe.
Portanto, eu acho que o Booker é de facto um género de um treinador de futebol. Ele distribui o jogo, é responsável pela concretização dessa estratégia de jogo que criou e tem sempre como objetivo ganhar, mas não ganhar a qualquer custo, não ganhar com penalti que não é. É ganhar, é ganhar, não é? É ganhar pelas razões certas. Acho, e falávamos um bocadinho disso antes de começarmos a gravar, que é um trabalho de total paixão, de dedicação absoluta e em que tens realmente de gostar daquilo que estás a fazer. Não é um trabalho das 9 às 6, das 9 às 5, não é? Quem dera das 9 às 5. Quem dera. Quem dera. Quem dera. É um trabalho sem horários e é um trabalho que tem... que é como o iceberg, não é? As pessoas veem o iceberg, veem só aquela parte bonita branca que reluz ao sol. E que é assim, não é? Dura 1h30, 2 horas, se for o Pedro Brunhosa pode durar 3 horas, às vezes são os concertos maiores, mas por baixo há todo um trabalho, que não é nitidamente apenas do Booker, claro, mas há todo um trabalho substancial que se realiza depois nessa hora e meia que as pessoas não veem. Portanto, ser Booker é também isso, foi uma coisa que a vida me foi ensinando, que eu não sabia ao início, que é ser Booker é gostar de ser invisível, gostar de estar no backstage e de sentir que cada vez que um artista entra em palco está lá um bocadinho do teu coração, da tua dedicação e do teu trabalho, mas tu nunca quererias estar naquele lugar. Mas eu acho que essa é uma característica de toda a gente que trabalha nesta área, não é? Nós queremos ser invisíveis, nós não queremos aparecer, queremos é que os nossos artistas apareçam. É isto. Sim. Esse dom da invisibilidade é incrível. Vou pegar na tua metáfora do futebol para te perguntar então se o Booker é o treinador, se o manager é o presidente do clube. Eu acho que sim, eu acho que o manager, sim, eu acho que o manager é o presidente do clube, que tem responsabilidade também por validar as nossas sugestões, as contratações que queremos fazer e algumas das estratégias que apresentamos, mas como está lá em cima no camarote, não está no nível da relva, tem muitas vezes uma visão mais translúcida que aquela que nós conseguimos ter. O Booking tem como obrigação trabalhar em estreita coordenação com o management, porque só assim é que funciona. São as duas visões, a comercial e a mais estratégica, sendo que a comercial também tem muito estratégica, mas claro, pronto, mas é pura e dura, vamos falar assim, comercial, que ajudam a determinar o êxito da carreira de um artista. Obviamente que não basta ter uma agência, um booker, um assessor de imprensa para ter sucesso. Essa é outra questão à qual eu acredito que também chegaremos. Mas sim, mas acredito que o manager é de facto o presidente do clube e que tem, obviamente, um papel determinante no sucesso e no rentabilizar de toda a estrutura. Eu acho que, na verdade, só trabalhando muito juntos é que há, neste momento, e levando em conta que os desafios são tantos, uma real capacidade de ter sucesso. E sim, os artistas precisam de equipas completamente transversais à sua volta, precisam do Paulinho, não é? Que é o das toalhas. Tem a ver que se calhar o Paulinho serão talvez os road managers, não é? Que estão sempre ali também. Estão sempre ali. A tentar suprir as necessidades. Portanto, há sem dúvida uma infinidade de invisíveis que são responsáveis pelo sucesso daquilo que as pessoas veem em palco ou neste momento que cá veem aqui nos quadradinhos do stream. É verdade. Mas pronto, aqui a minha ideia era tentar distinguir o papel do manager do papel do booker. Ainda que nós as duas somos da escola de as coisas estão intimamente ligadas, há outra escola, há uma escola que diz que a agência pode ser uma coisa, o manager pode ser outra, mas nesse caso a agência tem que submeter ao manager as decisões finais. Nós somos da escola de que cada decisão de booking é uma decisão de management, portanto é uma decisão estratégica, não é uma venda por si, é muito mais do que isso.
Mas para mim era importante que nós esclarecêssemos a diferenciação entre os dois papéis. Ou seja, um manager tem um papel mais estratégico, de longo prazo, se quisermos, de uma visão mais alargada. Um booker partilha dessa visão, mas tem como objetivo executar, se quisermos, cumprir essa visão em datas, em eventos, em espetáculos. Em números, em rentabilização de lançamentos de álbuns, em criação de tours nacionais e internacionais. O manager, de facto, faz um género de uma maratona, enquanto que o booking faz vários sprints ao longo do ano e faz também sprints sazonais relacionados com as épocas de trabalho que temos e o que é que conseguimos construir nessas alturas, porque temos um inverno que temos de pensar salas de indoor, depois temos a época dos festivais, por aí fora. O manager é também muito mais responsável por uma gestão 360 da carreira do artista. Quer sejam decisões tão simples quanto quais são as músicas que vão entrar no álbum. Exato. São sempre decisões super simples. Até aconselhamentos como quais são os músicos com os quais os artistas podem e devem colaborar, quando recebem esse tipo de convites, se faz sentido naquela altura colaborar ou se teremos de esperar, qual é a melhor altura para o lançamento do álbum, a estética que esse álbum vai ter, não só musical, mas muitas vezes também a estética prática, como é que isso se vai transferir depois para... é claro que o manager também não faz isto sozinho, vai tendo ajuda em diferentes pontos. Não, de todo. É um trabalho de equipa, é sempre exatamente. Um trabalho de equipa. Mas é isto que faz um aconselhamento constante aos seus artistas. Eu hoje acho que vai ser também uma talk de metáforas. Um manager basicamente está casado com o artista, é a cara metade do artista, que o acompanha em todos os momentos decisivos da sua vida e muitas vezes os momentos decisivos da vida de um artista não se fazem na esfera profissional, fazem-se também alicerçados numa relação de extrema confiança, porque os managers veem muitas vezes os artistas despidos de si mesmos, são os únicos a ver. E portanto é um trabalho excepcional que fazem e é um trabalho, como tu bem dizes, de muito mais longa duração. O booking depois acaba por entrar aqui nesta equação quase como uma sanguessuga, porque absorve este trabalho todo. Não, até porque para fazê-lo bem feito tu tens que perceber, também tens que partilhar de uma determinada visão e mesmo que não a partilhes tens que pelo menos absorvê-la para a pôr em prática, não é? Sim, se o manager te diz, este ano só queremos fazer festivais grandes, tu podes não concordar, até porque se calhar tens 500 oportunidades de vender uma data num clube ou num auditório ou numa coisa mais pequena e já sabes que vais perdê-las porque o manager diz que é só festivais, não é? E portanto, há aqui muita arte do lado do booker de compreender os racionais e de os executar, quer dizer, não é só... E de se munir de argumentos que permitam explicar aos clientes porque é que de repente um paradigma mudou e às vezes os paradigmas mudam a curto prazo. Mas eu acho que, quando digo sanguessuga nós vamos absorver todo esse boom de criatividade e de confiança e essa relação que os managers têm com os artistas. Nós bookers falamos muito mais com os managers do que diretamente com os artistas, embora também falemos quase diariamente, mas falamos muito mais com os managers e depois transformamos isso, lá está. Esse sangue, esse ADN é aqui cozinhado e transforma-se então no fluxo de vendas que vamos fazer de acordo com essa estratégia que o management nos passa. Hoje em dia, eu acho que isto já foi muito unilateral, na verdade. Já. E hoje em dia não é, de facto. Acho que é um constante diálogo e acho sobretudo que há uns anos atrás, talvez há uns 30, 40 anos, que os artistas estavam completamente arredados da gestão da sua carreira. Portanto, eles eram executores, grosso modo. E hoje em dia não. Hoje em dia eles são obrigados a estarem envolvidos em todos os pontos da sua carreira, porque senão também correm o risco de não terem o sucesso que querem ter. E acho que estamos num momento muito interessante, porque estamos mais uma vez a dar um salto geracional, estamos a dar um salto enquanto humanidade, há uma nova geração liderada por nomes como
o Pissarra, a Carolina, o Agir, os Dama, por aí fora, que trazem aqui um novo mindset, por obrigação também da mudança dos tempos, desta inserção das redes sociais nas nossas vidas, que nos obrigam a pensar todo este fluxograma, foi uma palavra que eu aprendi com a Sónia Silvestre, fluxograma, que eu amo, e que nos obrigam a repensar e que vieram também representar um novo desafio, mesmo em termos de formatos perfeitamente estabelecidos que existiam, como lançamentos de álbuns são feitos, grosso modo, assim, e deixaram de ser. Também porque os artistas comunicam e se posicionam de uma forma completamente diferente do que faziam até agora. Claro que sim. Olha, para continuar aqui ainda na linha do booking, normalmente quando os artistas começam, muitos têm a ideia errada de que têm que ter uma agência para ter datas. Nós sabemos que isso não é verdade, porque sabemos que a coisa é bastante mais complexa e os artistas, como tantas outras coisas, estão sujeitos às leis do mercado, à lei da oferta e da procura. Portanto, se não há procura, também não há datas. Evidentemente que uma agência tem mais oportunidades e poderá conseguir uma outra colocação que o artista sozinho não vai conseguir. Mas ainda assim não é um garante de repente não existe, estás a começar e vais para uma agência e tens uma agenda preenchida. Isto não existe. A minha pergunta para ti é se tu achas que é saudável e até aconselhável para os novos talentos fazerem o seu próprio booking no início, durante um determinado período de tempo. Eu acho que conheceres a Operação 360 é sempre uma mais-valia em qualquer área de trabalho. Tu geres um hotel, começaste a fazer camas, tu vais saber fazer controle de qualidade do processo todo de uma forma melhor. E acho que na música não é tão diferente assim. Até porque acredito, sinceramente, eu acho que há uma grande profissionalização nos últimos anos e creio que concordas na nossa área. Acho que se deu um salto gigante na profissionalização. Mas acho também que ainda temos muito contacto pessoal envolvido. E para artistas que estão a começar, esse passa-palavra entre os decisores diretos é vital para que eles consigam construir uma base de trabalho, uma rede de trabalho e que se consigam alavancar até se tornarem apetecíveis. No caso da eletrónica, o produzirem, o procurarem o êxito, o conseguirem executar as suas músicas, para mim é também uma das características essenciais para fazer a diferença. E sinceramente não acho que no início de carreira um artista precise de uma agência. Acho que deve fazer o seu caminho com perseverança e sempre com muita consistência, que eu acho que também é algo que é difícil nos dias de hoje. Consistência e resiliência. E resiliência. São os dois. E resiliência. E acho que, na verdade, quando a coisa é boa e funciona, acabam por acontecer uma série de coisas naturalmente. Portanto, acho que os artistas podem começar e deverão começar a fazer a sua carreira para perceberem sozinhos, o mais possível, para perceberem todos os pontos deste processo e também conseguirem valorizá-lo depois quando já estão naquele... Não é? Era exatamente aí que eu queria chegar, porque eu acho que se tu pensares num novo talento, e vamos, sei lá, vou dar um exemplo que não é nosso, mas do Martin Garrix, que é um miúdo e de repente tem um êxito mundial e salta para uma agência que é da Spinning na altura, e tem toda a gente a marcar-lhe datas a não sei o quê, ele nunca aprendeu o processo, ele nunca soube o trabalho que dá ir ao clube, conhecer o promotor, conhecer o DJ residente, trocar meia dúzia de palavras, perceber se há ali uma oportunidade ou não de ficarem com o contacto, toma lá, dá cá, não sei o quê. Este trabalho de campo, digamos assim, é um trabalho que os artistas devem fazê-lo, por mais que não gostem, por mais que não queiram, por mais que não tenham qualquer tipo de talento para isso, porque isso vai permitir-lhes não só perceber o A a Z do trabalho de um booker, como vai permitir que deem valor, porque eu acho muito difícil, lá está, e tu há bocado com a metáfora do iceberg descrevias o tema na perfeição, que é, o que se vê é muito pouco,
um mês são 4 datas, no caso de um DJ, são 4 datas marcadas, 4 sábados, vá, não é? Sim. Ora, parece pouco, não é? O que é que tu tiveste que trabalhar em horas e em contactos e em telefonemas e em e-mails para marcar estas 4 datas? Percebes? Claro. E portanto, claro, acho que normalmente, eu quando dou aulas e aconselho os miúdos a começarem por fazer o seu próprio booking, é neste sentido, vão perceber o que é que implica, vão perceber o que é preciso, vão perceber como é que é o processo e aprendam a dar valor no dia em que tiverem alguém a fazer isso por vocês. É exatamente isso. Porque é um trabalho que tem uma dose de frustração muito grande, diária, que eu acho que é importante também para os novos artistas. E agora falando mais especificamente dos novos artistas, é importante saber lidar com a frustração. Uhum. É importante saber lidar com o não. É importante perceber que as coisas demoram. E muitas vezes demoram por circunstâncias que nós não conseguimos controlar. E isso não significa que haja falta de talento por um lado e por outro lado uma gigantesca cabala contra essa pessoa, contra esse talento. Não há. É de facto uma série de circunstâncias que são incontroláveis, que geram dinâmicas que atrasam muitas vezes o fluxo normal das coisas. Mas quantas carreiras não são hoje gigantes e empancaram ao início? O meu marido, o Paulo, tem em casa um vinil assinado. E o vinil diz Pedro Abrunhosa. E o Pedro bateu à porta da Rádio Nova Era, onde o Paulo trabalhava, à noite, um dia, sozinho, ou com um amigo, trazia o carro cheio de discos e andava a distribuir nas rádios. E entregou-lhe. E a Nova Era passou, na altura, aquele tema, e o resto acho que é uma história que minimamente todos conhecemos. E há muitos artistas, como o Pedro, que inclusivamente fizeram investimentos pessoais no início da sua carreira, porque nada lhes foi dado de bandeja. Eu desconfio sempre das coisas que são dadas de bandeja. Acho que a sensação de algo tão bom te acontecer com o teu mérito, com o teu trabalho, é muito mais revigorante e compensadora do que, lá está, às vezes apenas o One Hit Wonder e depois, passados uns anos, já ninguém sabe para onde é que foi. Portanto, todos esses passos são importantes, não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoas, porque acho que vivemos todos numa altura em que ficamos frustrados, as coisas não nos acontecem, a culpa é do universo, e isto e aquilo, e há alguém a conspirar, e perdemos muitas vezes a paciência, e aí é que deitamos tudo a perder, de facto. Portanto, acho que sim, acho que é importante conhecer todos os pontos, acho que é importantíssimo os artistas perceberam tudo o que há para perceber sobre direitos de autor, sobre lançamentos de álbuns, sobre streaming, sobre como lerem os dados incríveis que as plataformas onde eles estão inscritos lhes entregam ao dia de hoje, que quando às vezes eu assisto, vamos mais ficar na eletrónica, ouço os DJs mais old school dizer, pois, agora a música está toda disponível, agora é tudo fácil, ninguém pesquisa. Não é tudo difícil, tudo muito mais difícil. O pesquisar música desta nova geração é olhar para os dados que as plataformas onde estão inscritos lhes dão e perceber como podem amplificar as suas carreiras a partir desses dados. Antes os DJs amplificavam as suas carreiras porque tinham discos XYZ que alguém tinha entregue e toda a gente queria ouvir. Pronto, ok. Boa, o test pressing, o white label, essas preciosidades, raridades... O Pedro a entregar o vinil à porta da rádio. Pronto, exato. Okay. Incrível. Ótimo, não vamos chegar presos aí. Não. Acabou. Foi uma época incrível, como muitas outras que ficaram para trás, e eu quero acreditar que muitas outras às quais ainda vamos assistir. Hoje em dia os desafios são igualmente gigantes, só que são outros. Portanto, acho que os artistas que estejam realmente interessados em fazer as suas carreiras crescer têm de estar profunda e umbilicalmente ligados a todos os momentos da construção dessas mesmas carreiras e protegerem-se, porque há muita gente boa na indústria, mas também há muita gente má. Eles só se protegem com a informação e com cultura. É uma das coisas que tenho defendido ao longo dos anos, e aliás, o objetivo destas talks é exatamente esse, é levar essa informação, levar essa cultura, tentar cultivar um pouco mais a nossa área, de maneira a que haja educação para a cultura.
Exatamente. Pronto. E que se continua este caminho de profissionalização desta área, do qual eu muito orgulhosamente digo que ambas fazemos parte, e uma profissionalização pela qual lutamos há muito, muito tempo. Eu acho que nós somos parte das precursoras de uma coisa que se chama ficha de estrada. Assistência. Nós havia uma fase, estávamos obcecados com fichas de estrada. Hoje em dia há softwares que fazem essa gestão, sim, que fazem tudo, mas quantas e quantas dezenas, centenas de fichas de estrada não saíram feitas à mão, já no computador, calma. Já no computador. Mas não tanto. Mas agora, quando eu olho para o software e o que o software oferece e olho para as minhas fichas de estrada, penso, há bolas. Mas sim, acho que o artista tem de ser um profissional tão completo quanto quer que a sua equipa seja. Até Exatamente. Para que depois, quando vai progredindo, possa ter esse grau de exigência, e esse grau de exigência lhe permita também escolher as pessoas certas que o rodeiam. E a capacidade crítica de avaliar e analisar o trabalho dos outros. Se não o tiver, também não é capaz de o fazer. Exatamente. Olha, portanto, acho que é mesmo por aí. Façam tudo o que possam fazer no início da carreira. Mas eu acho que nós temos uma geração multitalentosa que desenha, que cria o seu flyer, que sabe como é que quer a sua artwork, que liga aquilo à forma como vai aparecer vestido no concerto, que depois está ligado à estética do álbum que há de sair ou do próximo single. Portanto, acho que vivemos um momento muito interessante. É verdade. Olha, outra coisa que eu te queria perguntar, porque pronto, tenho medo às vezes que isto fique no éter, e eu falava nisto há pouco, que é os artistas, tal como outros produtos, estão sujeitos à lei da oferta e da procura, portanto à lei do mercado, mas então como é que se trabalha essa procura? Ou seja, o que é que faz com que um cliente, um promotor, uma Câmara Municipal, queira o espetáculo de um determinado artista? É tão ingrato responder-te essa pergunta. Eu sei. É tão difícil responder-te. Olha, para já, porque eu acho que as pessoas não sabem o que querem, vamos começar por aí. Às vezes existe isto. A lógica da promoção também não se aplica, mas não te posso dizer, não, os clientes querem o que é barato. Não. Há uma série de fatores, muitas vezes intangíveis, novamente, que levam a que exista procura. Infelizmente, neste momento, estamos muito pressionados pelos números. A procura, muitas vezes, já não se faz pela qualidade musical, pela diversidade que se quer dar a um cartaz, ou pelo impacto que fazer coisas novas pode ter junto dos teus públicos, faz-se através dos milhares de views ou de seguidores que um determinado artista tem nas redes sociais. E isto é, de facto, ingrato. É ingrato e é pior. Tudo isso pode ser comprado. Tudo isso pode ser comprado. Portanto... Esta é a parte menos bonita do sonho. É a parte mais dura desta nova realidade e destas novas plataformas que estão à disposição dos artistas. É que, de facto, inverteram-se o jogo inverteu-se, portanto. Às vezes é complicado perceber exatamente como é que o mercado vai responder a um determinado artista. Mas eu acho que é algo que nunca se soube no mundo da música. Na verdade, tu nunca soubeste bem o que é ser um hit e o que é que não ia. Não. E aliás, eu acho que de todos os mistérios com os quais nós lidamos diariamente e com as coisas que nos faltam aprender e descobrir, esse acaba por ser o mais bonito de todos, não é? Porque ninguém consegue com eficácia prever que uma música vai de facto ser um hit. Consegues prever que há coisas que vão funcionar ou que não vão funcionar, que têm público ou que não têm público, mas que vai ser um hit é um mistério ao qual nenhum de nós, por mais anos que tenhamos disto, conseguimos responder. Eu espero que nenhum dos meus artistas veja esta talk, porque eles odeiam que eu fale em hits, ficam doidos. Testam que eu use esta palavra. Mas a verdade é que uma música com muitos streams e muitos views é um hit, sorry. É verdade. E eu acho que, na verdade, aos dias de hoje, já tive situações em que me disseram, pois, eu estou a apresentar um artista e o artista é incrível e tu sabes que é, e sabes que ele está assim, sabes, a dar um pouquinho da oportunidade. E de repente, mas não tem views. Então aí tu tens uma agência forte por trás. E a tua agência vai se sentar contigo e vai dizer, ok,
Então nós precisamos de criar procura, o que é que nós vamos fazer? E aqui depois há toda uma linha de montagem envolvida, e é neste momento em que nós observamos o artista da forma mais fria possível, porque nós, para criarmos isto, vamos ter de o ver como um produto, que é uma coisa que eles também odeiam, desculpem. Também odeio, é verdade, perdoem-nos, mas para nós, friamente e objetivamente, e para deixar aqui realmente claro a quem nos possa estar a ver de que é que estamos a falar, é aí que a equipa vai olhar mais friamente para o seu artista e vai ver um produto, porque tem de o transformar em algo que toda a gente queira ter. E isso pode passar por imensas coisas, pode passar por fazermos um espetáculo em nome próprio, porque vamos provar ao mercado que o artista vende bilhetes, pode passar por colocar o artista numa campanha de marketing agregada a um produto que ele goste e que o coloque novamente no radar, pode passar por fazer uma tour internacional, pode passar por imensas coisas que são só definidas artista a artista e momento a momento da carreira desse mesmo artista. Ou seja, o que é que eu quero dizer? É de facto estamos refém dos números neste momento, sente-se muito essa pressão dos números de seguidores, dos números de views, mas à boa maneira do MacGyver temos um canivete que transformamos numa faca, que transformamos numa pá, que transformamos em não sei quê, que com uma multiplicidade de pessoas a trabalhar conseguem, obviamente, inverter muitas destas situações. E depois há anos em Portugal, há um género de uma tradição instituída, que eu acho que ninguém fala claramente dela, mas aqui vai, que é, há um género do artista do ano, que é, sim, aquele ano é aquele artista que vai obrigatoriamente a todas as feiras, festivais, romarias, e está tudo bem, é ótimo, pronto, e os outros ficam ali um bocadinho mais secundarizados. E depois no ano seguinte existe novamente esta dinâmica com outro nome, e vai dando alguma rotação também, não só às bandas, mas aos estilos musicais que têm desmultiplicado em Portugal nos últimos anos. E tu agora já vês festas populares em que tens nomes do hip-hop e da eletrónica, sim, como headliners, sim. E isso é também incrível. Pois é, e é bom. Olha, é muito bom, há muito talento. Há muito talento, é o que vale. Olha, queria-te falar aqui dos dois tipos de booking que existem. Do reativo, portanto o booking que responde a pedidos, à procura, lá está, e do proativo, aquele que procura oportunidades, ou oferta. Uma vez mais eu estou a ligá-los à lei do mercado porque acho que é importante as pessoas perceberem isto. O que é que acontece? Quando um artista é muito conhecido, muito famoso, tem muito sucesso, evidentemente tu fazes muito mais booking reativo, porque aquilo que tu tens que fazer é responder aos pedidos e selecionar aqueles que te interessa de facto fazer versus os 90% que não vais fazer. Pronto. Pode ser frustrante também dizer que não a tanta gente. Também é. Pronto. No inverso, tens, quando um artista é novo e ainda não tem muito following, não tem muitas views, não tem muito não sei o quê, tens que andar tu à procura de oportunidades e isso também é altamente time consuming, não é? E trabalhoso, que é tentar encontrar locais, festas, eventos, etc., onde aquele artista possa fazer sentido, mas que tens que tu proativamente procurar por eles, não é? Esta é uma gestão muito sensível e eu queria saber como é que tu fazes esta gestão no teu dia-a-dia. Olha, o Vasco Sacramento, para já o Vasco é uma pessoa que tem um forte impacto na sala, quando está presente, e para mim tem sido um galvanizador e um inspirador a todo o momento, porque de facto é uma pessoa que tem essa visão translúcida de todos os pontos do processo, até porque é alguém que também, se tiver de subir a qualquer coisa para pôr qualquer coisa ao sítio, isso também acontece. E isso é magnífico. E o Vasco dizia-me que a Sons em Trânsito é uma agência muito conhecida por ser proativa, por sempre conseguir encontrar soluções para os seus artistas. E mesmo quando tu falavas dos artistas mais estabelecidos, as primeiras linhas e coisa e tal, a verdade é que aí também não estamos sempre calmos, não estamos sempre a reagir, porque temos artistas que estão sempre proativamente a querer fazer acontecer coisas fora da caixa e que nos levam e amplificam aquele que é o nosso trabalho. Portanto, reativamente,
existe um calendário pré-estabelecido que em Portugal é minimamente fácil de tu teres controlado, porque a nossa escala é muito curta. Portanto, nós começamos, grosso modo, por aí, por olhar para o calendário do que já está estabelecido e definir ali aquelas... Olha, nós temos um mapa de Portugal que tem interativo, que tem umas bandeirinhas com as carinhas de cada artista e que nós vamos picando para termos uma visão mais ampla do que está a acontecer. Eu diria que esta é uma primeira fase da estruturação de um ano. E depois, também um bocadinho coordenando com o que podem ser ou não esses resultados, nós vamos proativamente procurar soluções para os artistas, quer sendo novos formatos de espetáculo, quer sendo mesmo a criação de novos palcos ou de novas parcerias que permitam que eles se superem também diariamente e que consigamos encontrar novas soluções. É óbvio que o trabalho reativo é como tudo na vida, é muito mais fácil, não é? Mas não é de todo um trabalho que tenha o nosso ADN e que nos deixe satisfeitos. Portanto, estamos sempre à procura de fazer acontecer fora da caixa, em palcos improváveis, sendo que por improváveis não significa agora vão tocar à lua. A improbabilidade às vezes tem a ver com um pequeno detalhe que já pode significar um grande desafio também para os artistas. Eu sinto isso, sinto que o booking proativo traz essa possibilidade de sonhar mais alto e ir mais longe. Porque tu nas festas e romarias, tu tens um palco que está disponível para todos os artistas, já sabes o que aquilo vai acontecer, minimamente. Mas depois há outras coisas que tu podes construir. O Festival F, que é uma organização de ações em trânsito, é um bom exemplo disso. O Viana Bate Forte é também um bom exemplo disso. Sendo que são festivais que sempre tiveram fortemente ligado no seu ADN a música nacional e serem feitos quase 100% em português. Viana até acho que é sempre 100% feito em português, o que é ainda mais demonstrativo da nossa proatividade e da nossa vontade de fazer acontecer. Não sei se já foste ao Viana, mas o Viana integra-se assim como o OFF. Usa o centro histórico das cidades de Faro e de Viana do Castelo para palcos que são completamente distintos daquilo que é mais vulgar ao longo dos meses que antecedem os festivais. Tanto o Viana como o Festival F acontecem ali na reta final de agosto, primeiros dias de setembro, e acabam por ser um género de um adeus ao verão, que é a época forte para nós, para o nosso mercado, mas é completamente diferente tu veres um artista num palco de uma feira, Expo Facic, por exemplo, do que depois cruzas-te com esse mesmo artista num palco diferente, integrado em património nacional, e acabas por ter uma experiência completamente diferente. Estes são dois bons exemplos de proatividade, de encontrar soluções que obviamente querem responder aos nossos artistas, mas que depois acabam por trazer com eles todas as outras agências e artistas do nosso país. Claro. Que eu acho que é um incrível trabalho de união. E eu falo dos exemplos da Sousa em Trânsito, mas há muito mais agências a fazerem estes exercícios que eu acho que temos de apoiar. Temos. Sobretudo isso. Acho que temos de apoiar. E o apoiar é ir. O apoiar é replicar das nossas redes sociais. O apoiar é esquecer a concorrência, perceber que quando estamos unidos conseguimos coisas muito maiores. E este apoio amplifica-nos enquanto indústria musical, haverá de nos posicionar cada vez mais fora de portas, porque temos essa dificuldade, não é? Nós temos muitos estrangeiros a virem tocar tocar obviamente, mas a virem aos nossos festivais, e os artistas portugueses têm uma implementação muitíssimo deficiente em eventos internacionais. O fado exporta porque é o fado, não é? Mas grosso modo temos aqui também esse handicap. Eu acho que isso só se faz com a união. Nós já falamos disto, desde Amsterdão 2003. Não é? No mínimo. Falamos disso desde então. No mínimo. Sim.
sim. No mínimo. Mas acho que acho que... é muito importante esse apelo à união e a percebermos que o sucesso dos outros é o nosso sucesso, não é? E que se uma coisa funciona bem, vai funcionar bem para todos e vai abrir novas portas, novos caminhos, etc. Mas pronto, acho que é um work in progress ainda. É um processo que não se circunscreve só à indústria musical. Acho que é claro que não. Processo social. É. Social. E quando falávamos agora destas novas gerações, eu adoro vê-los a tocar uns com os outros e a colaborarem, e às vezes até é altamente improvável. E o Pedro e o Prof Jam juntaram-se agora em palco nos prémios Play, e há dezenas de outros exemplos. Este é o mais recente, está mais na memória, e acho que esta partilha e esta capacidade de estarem juntos realmente fará a diferença. E ao mesmo tempo que eu digo que as novas gerações são capazes disso, lembro-me de coisas horríveis que as novas gerações escrevem sobre si próprias nas redes sociais, e daí faço um meia-culpa de estar extremamente positiva, porque adoro a Sónia Silvestre, adoro conversar com ela. Estava aqui 24 horas e quando falo com ela, o mundo parece-me todo muito mais coerente, conciso, cor-de-rosa, e depois às vezes não é. Pronto. Mas eu quero acreditar que vamos conseguir ser melhores globalmente, enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto profissionais, e isso passa também de facto por partilhar. Passa sim, por partilhar o sucesso dos outros, passa sim. Olha, queria falar de outro tema que eu gosto muito de falar abertamente destas coisas, porque acho que é muito importante que as pessoas percebam que, ainda que possa não haver regulamentação ou, enfim, alguém que supervisione estas áreas, que existem práticas comuns na área da indústria musical, nomeadamente no que toca às comissões. Porquê é que eu gostava de falar nisso? Porque acho que há uma regra não escrita, se tu quiseres, do que é que se cobra, em que circunstância e quando. E acho que é importante nós falarmos disto abertamente especialmente para que os novos talentos saibam o que é normal, o que é aceitável e o que é que se pratica de uma forma geral na indústria. Portanto, gostava de falar contigo sobre a questão das comissões de booking. Vamos falar, isso é importante o que estás a dizer, são exclusivamente comissões de booking. Comissões de booking só. De booking, ok. Única e exclusivamente, sim. Porque depois o negócio pode ter várias nuances de acordo com a área em que tu estás a trabalhar o artista. Exatamente. No booking, comumente, neste momento, estamos a trabalhar na baliza dos 20%. É de facto verdade que existem artistas de primeira linha que também já não cá há mais anos e que têm ali um comissionável um pouco mais baixo que este, mas existe um valor comum que vai aos 20% na indústria da música em Portugal neste momento. Eu acho que este valor começa a ser retificado para cima internacionalmente, começa a estar mais próximo da nossa tabela de IVA, ali nos 22%, 23%, mas neste momento, em termos nacionais, este é o valor que os artistas têm de perceber que é o justo, e às vezes nem sequer é o justo, mas sim, mas é o justo sempre, pelo trabalho desta estrutura que os protege, que os tranca, que lhes garante o que é melhor em termos de horários, de riders técnicos, de alinhamentos, de comunicação, de gestão com o cliente, de relação com o cliente. Portanto, é de facto um trabalho super complexo, que está integrado neste valor de 20%. Os artistas, sobretudo em início de carreira, acham que isto é um roubo, e a palavra é só esta, porque é forte e porque já me disseram, não é? Mas eu aconselho sempre, quando os artistas estão nesse momento, lá está, fazerem o seu caminho e depois se acharem realmente que é um roubo, continuem a fazer, pronto, continuam a fazer. Ou falamos então nessa altura e veremos. A verdade é que isto é um trabalho exigente para uma pessoa só. Isto não é um trabalho de uma pessoa só. Gerir à séria a carreira de um artista ao dia de hoje não é. Impossível, aliás, inviável.
Aliás, eu saltei aqui uma das minhas notas que eu queria falar dos invisíveis, não é? De todas as pessoas que fazem parte desse trabalho, porque esse trabalho não é só feito pelo Booker. Há uma pessoa que trata dos contratos, há outra pessoa que trata das aprovações da publicidade, há um road manager que trata da operação de estrada, que acompanha o artista, que representa a agência e o management. Além disso, há técnicos de som, técnicos de luz, músicos, roadies e uma série de outras pessoas que fazem acontecer e que nós não podemos, de maneira alguma, negligenciar a sua importância neste processo todo. Apesar de, uma vez mais, eles serem invisíveis. Porque a pessoa que trata dos contratos, que envia os contratos, que garantem que as condições em que o Booker negociou uma determinada data serão cumpridas, essa pessoa é invisível, mas ela é fundamental para que tudo corra bem. Porque se esse contrato não estiver assinado, não está nada garantido. Nada garantido. Portanto, o Booking é de facto o treinador, mas é um treinador que está cheinho de adjuntos. Exato. Cheios, mas adjuntos assim essenciais, porque essa questão é muito importante. A questão do rigor da contratação e da faturação é uma questão importantíssima. A questão do controle da comunicação também. Nós temos uma equipa de promoção que está sempre atenta a todas as redes sociais e que faz a gestão de estratégias de lançamentos em torno de momentos que podem ser concertos, ou podem ser os álbuns, ou podem ser os singles, ou pode ser outra coisa qualquer para os artistas. E, portanto, os invisíveis têm um trabalho que é muito visível e que se concentra numa só persona, ou numa banda, ou num duo, mas que é feito por uma multiplicidade de pessoas e que têm de ter realmente 100% de foco a toda a hora e a todo momento no artista. Portanto, se isto não vale 20%, eu não sei o que é que vale. É isso que eu ia dizer. E que esses 20% têm que pagar esta gente toda. Têm de pagar esta gente toda. Pronto. Exatamente. Pronto. Estes 20% têm de pagar esta gente toda, que é muita, muita gente e que nós queremos também a trabalhar com conforto. Claro. Com conforto económico, com conforto pessoal, para conseguirem realmente dar o melhor de si a cada momento em que são solicitados. Claro que sim. Outra coisa que eu gostava de te perguntar era sobre a política de preços. Nós sabemos que a política de preços não é igual em todo o lado. Tu tens vários tipos de cachês e vários tipos de FIIs, não é? Tens os cachês com tudo incluído, despesas, logística, etc. E tens o FII do artista separado das despesas do show. Quais é que são para ti as vantagens de um formato e de outro formato? Olha, eu acho que o formato chave na mão é um formato que ao promotor, ao cliente final, inibe uma série de preocupações e a mim dá-me mais controle sobre a operação e controle de qualidade da operação. Ou seja, idealmente, no meu mundo ideal, eu gostava de vender sempre tudo chave na mão. Porque tenho a certeza de que vou. Eu tenho um artista que não gosta de dormir em quartos que tenham janelas viradas para o hemisfério sul. Não é verdade, estou Pode acontecer. Obviamente o promotor não sabe disto e esta é uma informação que eu não lhe vou passar. Portanto, ele quando está com toda a boa vontade a tratar das coisas, a probabilidade de haver erro, de perder tempo e muitas vezes, que é o que mais me preocupa, gerar entropias com coisas que são realmente muito simples, é um issue, transforma-se muitas vezes num issue. Quando o artista chega para fazer o soundcheck, eu quero que o ambiente seja de paz, amor, felicidade, entusiasmados com a antecipação do concerto, com a noite incrível que aí vem, ao invés de haver ali algum resíduo do, pois, eu marquei aqueles quartos, mas depois não deram. Porque isso acontece, as pessoas têm exigências. E é perfeitamente, é outra coisa que é preciso desmistificar. As exigências dos artistas são naturais. E são legítimas. São legítimas. Exatamente. Porque são pessoas que passam metade do ano fora de casa, longe da família, sem conforto nenhum, ou em aeroportos, ou em carrinhas, ou a levar com o calor no backstage do festival. As exigências dos artistas são legítimas e nós temos que, de uma vez por todas, nos deixar de fantasmas de é uma diva porque pediu 3 toalhas. Não. Não é uma diva, não é uma diva. Sua, precisa das toalhas, pronto. Precisa das toalhas, precisa de uma fruta, precisa de um camarim limpo, precisa de um espelho. Eu até do que conheço não te posso dizer que acho que nenhum artista nacional tem exigências extravagantes. Mas pronto, acho que realmente o chave na mão inibe todas estas questões que às vezes geram essas ditas entropias e acabam por se transformar em mal-entendidos que
passemos todos bem sem eles. Isto é o meu formato ideal. Por outro lado, e clarificando que também um dos principais clientes da indústria musical portuguesa é de facto o Estado, é a nível autárquico que muito do nosso mercado muda, eu compreendo que seja importante para, em determinados setores, que os artistas fiquem instalados nos hotéis da região, que vão jantar e almoçar a um sítio que é importante na região, que é um baluarte, que tem o prato tradicional. Portanto, esta gestão é também feita com algum cuidado. Nós geralmente deixamos ao cliente a possibilidade de nos dizer o que é que funciona melhor para ele. Já tem um hotel com quem sempre trabalhou e quer continuar a trabalhar e faz muito gosto, muito bem. Se não quer ter esse trabalho, porque muitas vezes nesta dinâmica das comissões de festas, que são anuais, existe alguma falta de conhecimento, eu prefiro sempre fazer chave na mão, porque tranquilamente com as minhas equipas fica tudo resolvido. O cliente é como fazer as compras online agora, sim, não é? Sim. Toda a gente fez compras online por conta da pandemia. Está feito, é-te entrega à porta. Ficas assim, é mesmo isto que eu queria. Pronto. E não foste mexer para o corredor, não tiveste a esperar a caixa na fila, pronto, essas coisas todas. Portanto, Sónia, eu diria que é o melhor, que eu acho que é o melhor formato, se me perguntares, é um chave na mão, essencialmente para diminuir a entropia. Porque os promotores também têm muitas coisas com que se preocupar no dia Claro do que sim, claro que sim. Têm 1 milhão de problemas a acontecer, têm 1 milhão de solicitações, claro. E quanto mais livres puderem estar disso, acho que é mais produtivo. Olha, o nosso tempo está a acabar, meu Deus, pronto. Mas não queria acabar sem falarmos, evidentemente, do momento que vivemos, do quão desafiante ele tem sido para todos nós, para os artistas, para quem trabalha nas áreas da cultura e do entretenimento, mas queria essencialmente falar da Sons em Trânsito, porque acho que vocês fizeram um esforço incrível para se reinventar e se renovar neste é um panorama desolador aquilo que nós vemos, não é? É um panorama absolutamente desolador e agora já começamos a ter alguma noção de o que é que podemos fazer e como é que podemos fazer, mas gostava que me falasses da vossa experiência enquanto agência, enquanto equipa, desta fase dura que ainda estamos a passar, mas que já passamos os primeiros meses. Olha, eu agora vou deixar de ser invisível uns segundos e dizer que vinha de um ano absolutamente espetacular. Uhum. Eu tinha ido ao Coachella, fui ao Coachella em 2019, fui ao Rock in Rio, casei-me, mudei de agência, portanto acho que foi um ano em que não ficou nada por fazer e portanto eu vinha com uma expectativa, eu sabia que 2020 dificilmente ia ser tão bom, mas eu vinha com a expectativa de ter um primeiro ano na Sons em Trânsito. Eu entrei para a Sons em julho de 2019, em que eu dissesse, cresci, fiz, acrescentei, amplifiquei, sofri, aprendi e de repente chegamos a março já com o ano muito, muito bocado, já ali só com alguns resíduos para acontecer e Covid, pronto. E aconteceu uma coisa muito, muito interessante, que foi, houve uma divisão natural nas pessoas entre aqueles que precisaram do seu tempo para se reporem deste choque que foi avassalador e aqueles que disseram, não, eu pertenço à linha da batalha. Eu pertenço à primeira linha da batalha. E nitidamente os departamentos comerciais das agências, ou os departamentos de agenciamento, e neste caso a Sons em Trânsito de marcas, tiveram obrigatoriamente de ser esses departamentos. Portanto, nós reuníamos todos os dias, horas por dia, acho que trabalhamos mais na pandemia do que até às vezes em períodos mais normais, embora este trabalho seja sempre muito, muito consistente, e começamos a fazer um exercício que foi disparar para todo lado sem medo. Pensar à esquerda, pensar à direita, começar a propor, mesmo que não soubéssemos se fazia sentido,
se era executável a muito curto prazo. E deu-se o caso de começarmos a ser ouvidos, e deu-se o caso de termos tido parceiros essenciais ao longo do caminho que se preocuparam com os seus públicos, caso do Universo Sonei, que se preocuparam com a saúde mental dos seus funcionários e a capacidade da música a ajudar estes momentos menos bons, caso do Montepio Crédito, e muitos outros que se seguiram e que pelo meio foram também os nossos faróis de criatividade e de resiliência e de esperança. Nós fizemos, de facto, muitos streams. Eu quero aqui dizer que houve uma primeira fase com o festival Eu Fico em Casa, em que fizemos streams gratuitos e fizemos também no Jamor, onde tu estiveste, e que foram os únicos streams gratuitos que nós fizemos, porque imediatamente tivemos de pensar na rentabilidade da nossa indústria, numa realidade que não sabemos exatamente até quando é que vai ficar, e se não é que não fica para sempre como uma opção, e tivemos ao nosso lado parceiros igualmente destemidos que nos fizeram ter a vontade de construir diferente. Tivemos, para mim, um dos momentos mais bonitos, a pandemia fez com a Carolina dos Landes, ali para a altura da Páscoa. A Carolina fez um concerto privado para uma empresa, em casa, no seu quarto, na sua sala, já nem lembro, no seu quarto, na sua sala, e eu estava, foi bonito de duas formas. Eu estava no meu sofá, já com uma lágrima a escorrer pelos olhos abaixo, não é? E o meu marido veio ao pé de mim e trouxe-me um cachorro e uma Coca-Cola e disse-me assim: faz-te conta que estás num festival e não chores. E eu fiquei tão emocionada com aquilo e com esta, lá está, com esta capacidade que eu tenho eternamente de acreditar nas pessoas e que as coisas melhoram. E este momento para mim foi incrível, mas o mais incrível ainda era o que estava a passar do lado lá do ecrã. A Carolina é uma das artistas que eu acho que vai marcar a nossa música em definitivo para sempre. E então nós tínhamos bolado uma ação com esse cliente em que no dia seguinte ao concerto as pessoas iam ser desafiadas novamente a irem às suas caixas de correio e toda a gente, todos os colaboradores da empresa, tinham um CD autografado da Carolina à sua espera. E isto foi todo um momento muito, muito especial, porque trouxe esperança a quem estava a assistir com os seus núcleos familiares, e recordo que isto foi ali final de março, talvez início de abril, portanto estávamos todos ainda muito confinados. Sim. Muitos de nós não podiam ver os pais, porque bastava que vivesses num conceito diferente, não é? Não podias sair, era o meu caso também. E o meu. Portanto, foi um momento incrivelmente especial. E outros tantos se seguiram, com links disponíveis para toda a gente, como no caso do Universo Sonei, mas também fizemos um concerto privado para os colaboradores. Fomos sempre procurando formas de fazer acontecer. E, na verdade, estamos muito longe de chamar a isto um resultado positivo, claro. Mas trouxe-nos aqui uma união na equipa muito interessante, abriu-nos essa tal página em branco da nossa Ana Bacalhau para sermos capazes de construir e de pensar soluções fora da nossa zona de conforto. E continuamos a fazê-lo, teremos grandes surpresas até ao final do ano. Nunca desacreditamos nenhum formato que foi surgindo, os drive-ins, os nossos artistas já estiveram nos vários drive-ins que se foram fazendo pelo país. Os Damas estiveram esta semana num drive-in de uma rádio, na RFM, exatamente. Fizemos streams com as plataformas que acreditam nos streams e que nos vieram desafiar. Fizemos esses concertos para as marcas. Temos projetos que, com segurança, volto a dizer, não há nenhum promotor no nosso mercado, nenhuma agência que não esteja obcecada que os seus públicos estejam seguros. Claro. Portanto, a única coisa que eu peço às pessoas é que, sem medo, se for o artista do vosso agrado, vão, apoiem-nos neste momento, porque só assim é que nós vamos conseguir sobreviver. E sem medo continuamos a tentar construir uma série de novas soluções para um período especialmente delicado que vamos ter aqui à frente, chamado inverno.
Pois é. Porque temos essa mais-valia, Sónia. Nós trabalhamos numa área que é capaz de curar, que está presente nos momentos mais importantes e fraturantes e determinantes da vida de toda a gente. Last night a DJ saved my life. É só isso. E, portanto, nós temos a obrigação de continuar a fazer esse caminho e de termos as pessoas ao nosso lado, porque estamos juntos, é verdade, nós estamos literalmente juntos a viver isto, portanto vamos sair disto também todos juntos. Isso mesmo. Mariana, muito obrigado por todos os esclarecimentos, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade para partilhar. Quero-te agradecer. Eu peço-vos desculpa porque às vezes converso de uma forma menos objetiva do que é esperado, mas acho que faz parte mostrar as coisas assim, desta forma, porque, voltando ao início da conversa, só mesmo com paixão é que isto se faz. Claro, então, acho que ela está sempre presente, claro, em todos os momentos do diálogo. Muito obrigada por tudo. Um beijinho. Obrigada eu. E continuem a seguir as talks, porque são sempre muito interessantes. Aprendemos todos muito por aqui e espero que nos possamos encontrar em breve fisicamente para aquele abraço e para partilharmos mais 1 milhão de ideias, das quais vamos espremer 100, das quais vamos espremer 50, mas que haveremos de executar. Claro que sim. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. Boa tarde a todos e obrigada por terem estado aí connosco.